Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem provocadora, que vem do trabalho de Celeste E. Orr, Alessia Mastruilo e Nicholas Renegi. A ideia é a seguinte: será que a simples antecipação da violência já não é, por si só, uma forma de violência? É nisso que a gente vai mergulhar agora. Para a gente começar a entender o peso disso, olha só essa frase da artista trans Vivek Shraya. Ela diz: "Passei a temer qualquer ruído atrás de mim." Sabe, não é sobre um ataque que aconteceu. É sobre um medo constante. Aquele som de passos na rua. O barulho que pode não ser nada, mas que também pode ser uma ameaça. Essa sensação bem no estômago que é o nosso ponto de partida aqui. E isso nos leva direto para a pergunta central de hoje, né? Será que esse medo constante, essa hipervigilância, sabe? Ficar ensaiando mentalmente como se proteger de um ataque que talvez nem aconteça, será que tudo isso já não é um tipo de dano, uma violência em si? Então, para a gente conseguir desenrolar essa ideia, primeiro a gente precisa entender que esse medo não é algo que acontece de vez em quando. Para muita gente de grupos marginalizados, ele é como uma sombra constante. O que esses exemplos mostram é como esse medo acaba se tornando normal, parte do dia a dia. Não é um susto raro, sabe? É a realidade de todo dia. Pensa só. Para pessoas como Alok Vaid-Menon ou a própria Vivek Shraya, a simples ideia de sair de casa já vem com essa carga de medo. E não para por aí. Até as redes sociais viram um lugar onde a gente se prepara para a próxima notícia de violência, quase como um controle social constante. Bom, para entender de verdade como essa antecipação pode ser considerada violência, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e quebrar um pouco as nossas noções tradicionais do que é violência. O argumento central aqui é que a nossa definição do dia a dia é, bem, limitada demais. E aqui a gente consegue ver essa quebra bem claramente. De um lado tem a visão tradicional, né, que diz que violência precisa de intenção, de um agressor específico, e geralmente de um ato físico, um evento. Mas aí do outro lado tem essa visão mais ampla que a gente está analisando, e aqui o foco muda completamente. O que passa a importar é o impacto, e não a intenção. A fonte do problema pode ser um sistema inteiro e não só uma pessoa. E o dano, bom, ele pode ser constante, diário, e não só um momento isolado. Ok, vamos olhar mais de perto o primeiro ponto, o mito da intenção. É aquela ideia comum de que para um ato ser violento, a pessoa tinha que ter a intenção de machucar. O material que a gente se baseia aqui chama isso de um mito antigo, que na prática acaba servindo para invalidar muitas formas de violência. E a resposta para esse mito está toda nessa frase: intenção não é igual a impacto. O ponto principal é esse. O que define o dano é o resultado da ação. Se o que foi dito ou feito causa dor, perpetua uma opressão, a desculpa do mas não foi minha intenção acaba ficando em segundo plano, porque o impacto, o machucado, foi real. Agora, o segundo mito, o do perpetrador. É aquela história de que a violência precisa ter um rosto, sabe? Um agressor que a gente possa apontar o dedo. E o que acontece é que se não dá para dizer foi aquela pessoa ali, muitas vezes o dano que foi causado nem é chamado de violência. Isso leva a gente para um outro jeito de pensar, né? Se a violência pode existir sem um agressor específico, então de onde ela vem? Essa é exatamente a pergunta que guia a gente agora. Quando a ameaça parece que está no ar, em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo, qual é a fonte disso tudo? E a resposta, de acordo com as fontes, está nesses sistemas de opressão que se conectam. Coisas como supremacia branca, cis-heteropatriarcado, capitalismo. Veja bem, isso não é sobre pessoas individuais, mas sobre estruturas, sobre ideologias. E são elas que criam um ambiente onde a violência contra certos grupos não só é possível, como é esperada. E aí, a antecipação dessa violência vira uma consequência lógica. E o impacto psicológico que essa violência sistêmica causa tem até um nome: trauma insidioso. Pensa nisso. Não é um trauma causado por um único golpe forte, mas sim pelo desgaste da exposição constante à discriminação. É isso que gera aquele estado de alerta máximo, de hipervigilância. Aquela sensação que a Vivek Shraya descreveu de temer qualquer ruído atrás de mim. Ok, agora a gente chega num ponto que é super importante. O material que a gente está vendo faz uma distinção fundamental. Nem todo medo é igual. Existe uma diferença gigantesca entre a antecipação, que é uma resposta lógica a uma ameaça real, e um medo que é usado como arma. E aqui a gente vê essa comparação.
lado a lado. De um lado tem a antecipação justificada. Por exemplo, ativistas do Black Lives Matter antecipando a violência policial, o que se baseia num histórico real, documentado. Ou pessoas trans com receio de sofrer agressão em banheiros públicos. Isso é uma resposta a um perigo real. Agora, do outro lado, tem o que as fontes chamam de medo armado. São medos sem fundamento, como a ideia de que uma música ia causar violência em massa contra policiais, ou aquele pânico moral de que pessoas trans são uma ameaça em banheiros, que é usado para justificar a discriminação, mesmo sem nenhuma evidência. E essa citação da Sarah Schulman resume a lógica por trás desse medo armado de forma perfeita. Basicamente, o que acontece é que a simples diferença de um grupo é distorcida e apresentada como se fosse uma agressão. E isso é muito conveniente, né? Porque serve para duas coisas. Primeiro, justifica a crueldade contra aquele grupo. E segundo, tira do grupo dominante qualquer responsabilidade de olhar para dentro e questionar os próprios preconceitos. Certo, mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Por que é tão crucial a gente pensar na antecipação como uma forma de violência? Vamos ver o que isso muda na prática. A questão toda é que dar um nome para essa experiência é algo muito poderoso. Primeiro, porque valida um sofrimento que é real, mas que muitas vezes é invisível, que os outros não veem. Segundo, porque força a gente a reconhecer que a violência não vem só de pessoas, mas de estruturas. Terceiro, porque cria uma linguagem comum para falar sobre essa dor. E por último, que talvez seja o mais forte de tudo. Mostra que, quando um grupo inteiro vive esperando pela violência, isso é a maior prova de que a violência não é só uma ameaça no futuro. Ela já é uma realidade, aqui e agora. E com isso, a gente volta para aquela pergunta de Alok Vaidmenon, que vai no coração do problema. Como é que se expressa a dor quando nem dá para achar a ferida? A violência da antecipação é exatamente isso. É uma ferida que não sangra, que não tem um corte visível. E reconhecer isso como violência é o primeiro passo para finalmente começar a localizar essa ferida. Então, a gente termina com uma questão para a gente pensar. Se a gente começar a usar essa lente, a entender a antecipação como um dano real, que outras feridas invisíveis a gente começa a notar? Que outras formas de sofrimento que antes passavam batido, a gente passa a enxergar, tanto no mundo quanto na gente? A resposta para isso pode mudar o jeito que a gente vê tudo.